O evangelho de hoje é Mateus 13, do 10 ao 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender. Havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouves, e não ouviram. Ao falar com o povo por meio de parábolas, Jesus provou que só entendem os mistérios de Deus aqueles que o escutam com o coração e se conservam junto ao dele. Quando nós afastamos e não buscamos a Deus dentro de nós, não nos aproximamos do trono da graça, não abrimos o nosso coração. Também não entendemos o que o Senhor nos fala. Os que têm o coração fechado, insensível, duro, tímido, nunca entenderão o que o Senhor deseja lhes falar. Olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam nem compreendem. Porque estão longe, fechados em si mesmos. Mesmo assim, o objetivo de Jesus é fazer com que o homem se converta e seja curado da sua cegueira espiritual, e assim alcance a felicidade. Não nos adiantará somente o ouvir com os nossos ouvidos físicos, nem tampouco enxergar apenas com os nossos olhos corporais, se o nosso coração e a nossa mente não acompanham o nosso corpo. Somos felizes na medida em que entendemos a mensagem evangélica com o coração e não com a razão, porque a fé ultrapassa o racional e vai mais além da nossa lógica. Quantas pessoas no mundo que ainda ouvem com má vontade a palavra de Deus? Não sabem elas que ali está contida a receita para a sua felicidade, que supera todo o prazer momentâneo das coisas sensitivas que se constituem armadilhas do inimigo para afastá-las do prazer eterno e verdadeiro. A palavra de Deus nos dá o conhecimento dos seus mistérios para nós e para a humanidade. Posta em prática, ela nos dá o retorno e a recompensa para as nossas ações de uma forma completamente diferente dos pagamentos que o mundo oferece. É o nosso homem espiritual que renasce pelo poder da palavra. Assim sendo, não nos conformamos apenas com as coisas deste século, mas vivamos em função da vida que há de vir.
As perguntas de hoje são: o que Deus tem falado para você? O que você tem percebido, visto e ouvido com revelação do Senhor para si? Você já percebe a mensagem que está embutida nas parábolas de Jesus? Você é uma pessoa aberta às mensagens evangélicas? Você ainda questiona a palavra de Deus? Nós estamos no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, que é o capítulo em que Jesus conta algumas parábolas às pessoas. Então os discípulos se aproximam dele e lhe perguntam por que fala em parábolas. Essa pergunta dá ocasião a Nosso Senhor de nos fazer meditar sobre um grande mistério. É o fato de que existem pessoas que ouvem exatamente o que estamos ouvindo, que veem exatamente o que estamos vendo, mas que têm um coração que se tornou insensível, como diz Jesus, citando o profeta Isaías. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração. Ou seja, com sua liberdade, decidiram não ver as coisas. As pessoas às vezes acham que a verdade está acessível a nós. Basta abrir os olhos. Mas se a verdade fosse acessível, bastando abrir os olhos, os animais também veriam a verdade. Ora, os animais podem assistir a uma pregação a respeito de Jesus ou ver um filme com as cenas da paixão de Cristo, mas não são capazes de verdadeiramente ver o que há ali, ou seja, de ver a verdade. Encontrar-se com a verdade é uma ação da alma que, é claro, começa pelos ouvidos e pela visão, e dentro de nós, pela imaginação, que vai dando acesso a ela. Mas é necessário que haja mais um passo, que depende de uma virtude. A virtude de quem, ao encontrar uma verdade, ao meditar sobre ela e enxergá-la, sente-se obrigado a mudar de vida. Uma pessoa assim, mesmo que encontre uma verdade que desmonte todas as suas convicções anteriores, ou seja, incômoda e dolorosa, mesmo assim está disposta a abraçá-la. Isso somente as pessoas virtuosas são capazes de fazer. Aqui, nem estamos falando de cristãos, mas de qualquer ser humano. Os seres humanos que buscam a virtude estão dispostos a mudar de opinião. Estão dispostos a virar do avesso a própria vida. Uma vez encontrada uma verdade, por mais dolorosa, incômoda e desagregadora que ela seja. Porque uma vez que seguimos a verdade, pode ser que aparentemente ela desmonte a nossa vida. Mas, na verdade, ela irá montá-la do jeito certo. Porque a verdade liberta, a verdade nos põe no mundo real, nos coloca no ser das coisas. Pois bem, Jesus lamenta que as mesmas parábolas que ele está contando, os mesmos milagres que ele está fazendo, as mesmas atitudes que os seus discípulos estão vendo, tudo isso a que tem acesso o povo que o rejeita, pois todos estão vendo as mesmas coisas, levam somente alguns a ver, a crer e a mudar de vida. Então, Jesus termina esse trecho do Evangelho com um macarismo, ou seja, com um felizes. Felizes sois vós,
porque os vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouves e não ouviram. Eram profetas e justos. Era gente virtuosa e de Deus, agraciada por Ele. Quer dizer que vocês viram, vocês reagiram, vocês, discípulos, reagiram com abertura, com virtude, aceitando a verdade e mudando de vida. Mas esses outros estão vendo o que os profetas desejaram ver e não estão querendo ver. Estão ouvindo o que os profetas desejaram ouvir, mas estão tapando os ouvidos, como se dissessem: não nos incomode. Ou seja, há uma multidão de não crentes, de pessoas que não creem em Jesus, como aqueles demônios que, quando o veem, dizem: o que tens a ver conosco, Jesus de Nazaré? Vieste nos perturbar antes do tempo? Não. Jesus não veio nos perturbar antes do tempo. Ele veio, sim, nos perturbar, mas no tempo oportuno, no Kairos, no tempo da nossa conversão. Estejamos dispostos a dar o passo da conversão virtuosamente.